Brasília chamando. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Novo procurador-geral quer a verdade no caso da facada em Bolsonaro. Ele não acredita que Adélio Bispo agiu sozinho e vai reabrir a investigação. Senador Marcos Doval continua na UTI cardíaca, mas seu quadro é estável. STF anula mais uma sentença de Sérgio Moro. E Dias Toffoli diz que a Lava Jato só existe graças ao Supremo e que sem o STF não haveria combate à corrupção. Grevistas dos Correios conseguem aumento de 3%. Boa tarde, Álvaro Regal e ouvintes da Cultura FM de Castelo. A primeiraça em audiência nos 35 municípios do sul do Espírito Santo. Enquanto a juíza de Curitiba, Carolina Lebos, analisa o pedido dos procuradores da Lava Jato de liberar o ex-presidente Lula para a prisão domiciliar, o STF anula mais uma sentença de Sérgio Moro. Depois de pôr em liberdade o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, o Supremo acatou habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado a 10 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, igual ao Bendini. Ambos terão novo julgamento. Esse revés ocorre porque, por um placar de 7-4, o STF criou nova regra com a bola em campo, a de que os réus que foram delatados têm o direito de se pronunciar no processo por último, para poderem se defender de tudo que disseram os delatores. Segundo essa tese, o juiz Moro não deu ampla defesa aos delatados. Porém, o STF adiou a decisão de como a nova regra irá impactar as condenações da Lava Jato. Para evitar uma enxurrada de pedidos de anulação de sentenças, os ministros estudam aplicar a nova regra só àqueles processos em que os réus reclamaram, na época, ter tido a defesa cerceada. Álvaro, selecionei para os amigos da Cultura de Castelo algumas declarações que marcam o noticiário aqui da capital. Começo pela declaração do presidente do STF, Dias Toffoli, que se exaltou com as críticas quase unânimes ao STF. Ele levantou o tom de voz, dizendo que sem o Supremo não haveria combate à corrupção. Foi um recado à Lava Jato. Além de falar que o STF é o maioral contra a corrupção, o presidente do tribunal sugeriu que o seu parceiro Gilmar Mendes é o paladino da moralidade. Vamos ouvir essa pérola do presidente Dias Toffoli. Se existe combate à corrupção tão necessário nesse país, é graças a esse Supremo Tribunal Federal. As leis que permitiram a colaboração premiada, fruto de pacto assinado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, apoiada pelo Supremo Tribunal Federal para o combate à corrupção, e registro seja feito, presidente à época, ministro Gilmar Mendes. É uma falácia dizer o contrário, que esta corte atua em sentido contrário. É uma desonestidade intelectual. Esta corte defende o combate à corrupção, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro prestigiou a posse do novo procurador-geral Augusto Aras, que tem a missão de investigar, e pediu que ele seja parceiro quando o governo errar. Errar é humano, disse o presidente. Mais que orgulhoso, estou honrado por estar nesse ambiente, nesse prédio, onde está o nosso MP, instituição, talvez sagrada, mas com independência,
com altivez e com bons propósitos, tem sim ajudado e muito o Brasil. O apelo que eu faço apenas a todos do MP: é importante investigar, é importante fazer cumprir a lei, mas por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, somos humanos, erramos, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente. Nos procurem para que possamos corrigir. Inquérito da facada em Bolsonaro vai ser reaberto. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, talvez por acreditar em teoria da conspiração, duvida que Adélio Bispo seja um lobo solitário ou louco solitário, como concluiu a justiça que o livrou da cadeia. Vamos ouvir a entrevista do novo PGR, Augusto Aras, logo depois de tomar posse. Não me parece crível pelo modus operandi em que agiu Adélio, que o atentado à vida do atual presidente, então candidato, tenha sido um mero surto de quem quer que seja. O uso de uma arma branca, que por si só não tem origem, o ambiente em que o fato ocorreu, com a suspeita de copartícipes na multidão. A tentativa de confundir as apurações com a entrada de pessoas com o mesmo nome, com a carteira de identidade na Câmara Federal. O surgimento de advogados que não foram contratados por alguém conhecido, nem tenha o Adélio condições materiais sequer de pagar o deslocamento de uma aeronave para transportar os causídeos. São todos elementos indiciários que precisam ser investigados. Creio que ainda é tempo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, atuando em conjunto, buscar a verdade real do atentado que sofrido pelo presidente. A verdade real do atentado que sofrido pelo presidente. Abalou até o mercado financeiro a derrota do governo na primeira votação da reforma da Previdência no Senado. 13 senadores traíram o governo e ajudaram a oposição a derrubar a mudança no abono salarial. A lista de infiéis inclui ilustres governistas como Dário Berger, Esperidião Amin e o próprio líder do MDB, Eduardo Braga. Foi um recado ao Planalto da insatisfação deles com a divisão do bolo entre a União, estados e municípios. Então não muda nada no abono conhecido como 14º salário. Continuará com direito quem recebe até 2 salários mínimos. O governo pretendia limitar o abono a quem ganha R$ 1.364. Os grevistas dos Correios conseguem um aumento que ninguém mais terá. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os Correios devem dar reajuste salarial de 3% para os funcionários. O TSE determinou ainda que os dias que eles ficaram parados serão descontados. Com uma semana de greve, a turma dos Correios garantiu 3% de aumento, causando inveja aos demais servidores públicos e empregados das estatais, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica, que também este ano terão reajuste zero. O senador capixaba Marcos Doval segue internado na UTI cardíaca do Hospital Vitória à Parte. Ele foi diagnosticado com isquemia e alteração no tamanho do coração, causados por estresse. O hospital informou que Doval se encontra clinicamente estável, mas só deve receber alta nos próximos dias. O senador Doval publicou na rede social sua foto e escreveu que vai moderar as atividades físicas e evitar o estresse do mandato. Por hoje é só. Continue com Álvaro Regal no Show da Tarde.